Então, peço que me falem também se estão me ouvindo bem. Ótimo, muito bem. Obrigada. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre por que o estresse laboral está nos deixando doentes. Deixa eu só tirar aqui para não fazer o eco, não sei se está fazendo eco para vocês. A gente vê, né, essas informações no Reino Unido de 2007 a 2008, ausências decorrentes do estresse levaram cerca de 13,5 bilhões de dias de trabalho perdidos. Né? Estima-se que 1,1 milhão de pessoas que trabalharam de 2011 a 2012 sofreram de alguma doença relacionada ao trabalho. Eu não consegui ainda tirar isso daqui. Não consigo mesmo sair dele. Muito bem. Então, essas evidências que eu tirei aqui, né, que foram compiladas por Pfeiffer, ele é um estudioso da área, e, aliás, essa nossa conversa de hoje, ela surge exatamente desse livro dele, né? Porque as pessoas estão morrendo, né, por um salário. E ele conta, né, que 61% dos trabalhadores americanos consideram que o estresse causou problemas de saúde para eles. 7% foram hospitalizados por causas relacionadas ao trabalho. O pesquisador, né, estima que ele tem a morte relacionada a, né, 120 mil trabalhadores americanos, e do ponto de vista econômico, isso está causando 300 bilhões de ano para cobrir os problemas relacionados a doenças. E por que será que a gente fica doente ou que a gente fica estressado no trabalho? É óbvio que a gente tem algumas causas que são muito óbvias, né? Como baixos salários, ambientes tóxicos, insalubres, e é claro que esses locais realmente vão deixar as pessoas com problemas de saúde. Mas a gente sabe também que trabalhos por turnos, né? Aqueles que em oposição ao diurno habitual, expedientes muito longos, 12, 10 horas de trabalho, instabilidade no emprego. Né? Então, não só a demissão da própria pessoa afeta ela, como a demissão de um colega também vai afetar, porque vai causar essa intranquilidade toda. Problemas para equilibrar o tempo dedicado ao trabalho e à família, pouco controle sobre o seu ambiente de trabalho, ou seja, se o ser humano ele não tem uma liberdade de decisão sobre o seu próprio trabalho, isso é um fator muito estressor, né? Expectativas ocupacionais exageradas, aquela pressão para entregar um trabalho e muito rápido, ambiente de trabalho com baixo apoio social, né? Então aquelas pessoas que se sentem deslocadas no meio que elas estão, elas não têm uma amizade, elas não têm uma conexão íntima, tudo isso gera problemas relacionados ao estresse. Também, se aquilo que acontece no meu meio ambiente de trabalho me parece injusto. Essas coisas, elas vão causando, e quando a pessoa percebe que as exigências que ela tem do meio estão superando os recursos que ela mesma tem, isso causa uma discrepância, uma ameaça. Né? Então, se a resposta ao estresse for muito forte, a gente vai ter um resultado. E esse resultado é um sistema de fuga ao ataque que começa, né, a ser disparado. Os músculos ficam tensos, o nosso coração dispara, a respiração fica mais rápida. E todos sabemos, né, como é essa resposta ao estresse, porque de uma forma ou de outra a gente passa por isso. Né? Então a gente percebe que os hormônios que estão preparando o nosso corpo para fugir dessa ameaça ou para enfrentá-la, se eles ficam durante muito tempo no nosso sistema, eles vão trazer aquilo que chamamos de estresse crônico. Isso, óbvio, vai afetar a nossa saúde. Né? Então a gente sabe, a gente está vendo a glândula adrenal, né, que fica em cima dos nossos rins, ela que vai produzir
cortisol, ela vai preparar o corpo para essa reação, né? Então, a gente tem adrenalina, noradrenalina, cortisol, e quando eles ficam num nível muito mais alto, isso pode mexer profundamente na nossa saúde, né? Não só com o nosso sono na noite, mas com o nosso dia a dia como um todo. Então, a gente tem, né, aquelas dores de estômago todas. É comum, de vez em quando, a gente sentir aquelas borboletas no estômago. Mas se você realmente estiver estressado, óbvio, isso pode trazer náuseas, dores. É muito natural que o corpo responda, né, de uma forma muito forte. E por que isso? Porque ele está interrompendo o processo digestivo, porque naquele momento do fogo-ataque, eu não preciso da minha energia para digestão, mas eu preciso da minha energia para lutar ou fugir, né? Okay. Pode trazer problemas também, tanto problemas no trato digestivo, né, que eles estão relacionados tanto à diarreia quanto à constipação, e isso afeta a capacidade do nosso corpo de absorver os nutrientes que nós precisamos, né? Então, se encontra hoje um elo muito significativo entre o estresse crônico e a síndrome do intestino irritável. Também traz azia, refluxo gástrico, né? As pessoas que sofrem de muito estresse, elas acabam comendo alimentos que não são muito saudáveis. Também tem aquele problema da automedicação com álcool, que acaba entrando na vida diária de uma maneira muito mais frequente. Isso leva a azia, leva ao refluxo, e se não for tratado, é óbvio, né? Vai trazer úlceras, feridas, dores de cabeça, né? Então é muito natural nesse processo criar tensões e a pessoa, isso leva aquelas dores de cabeça tensionais, enxaquecas, né? Então técnicas de relaxamento, elas acabam ajudando, mas elas não resolvem esse problema. A gente precisa de algo efetivamente muito mais profundo para lidar com essas questões. Problemas respiratórios, então se eu estou estressado constantemente, óbvio que eu vou respirar mais e mais rápido, e se eu tiver uma pré-condição, como asma, doença pulmonar, enfisema, isso vai se agravar. Além disso, em situação de cortisol alto, o nosso sistema imunológico fica baixo. Então, isso quer dizer que eu vou estar mais sujeita a gripes, resfriados, problemas todos relacionados a imunológico baixo. Problemas cardiovasculares, né? Então, esses hormônios entram no sistema e fazem mal ao coração e eles permanecem em níveis elevados, podem aumentar a nossa pressão arterial. Claro que isso leva ao risco de ataque cardíaco, de derrames, causa inflamação nos nossos vasos sanguíneos, né? Além disso, diabetes tipo 2, né? Lembra que quando eu estou em fuga ou ataque, eu vou precisar de muita energia nas mãos ou nas pernas, e a glicose é o nosso, né, a energia que a gente precisa para essas situações. Então, o cortisol, que ele vai fazer? Ele vai jogar para a corrente sanguínea. Quando efetivamente eu não uso toda essa glicose, ela vai causar problemas com diabetes. O que acontece? A gente sabe hoje em dia, 74% das doenças crônicas, de todas as doenças, são crônicas, né? E que a maior causa dessas doenças é o estresse. E uma das maiores causas do estresse são situações laborais. Aliás, de todas aquelas questões que a gente acabou de conversar. Então, a gente vê que hoje em dia as pessoas estão trabalhando mesmo quando elas não deveriam estar trabalhando. A gente percebe que separação de trabalho e descanso, ela perdeu as barreiras, né? Hoje a gente tem esses dispositivos eletrônicos todos, e isso deixa a gente no fundo de plantão o tempo todo. E uma pesquisa informou, né, 81 dos entrevistados disseram que checavam e-mails no final de semana, 55% se conectam, né, depois das 23 horas, 59% disseram que consultam os e-mails mesmo durante férias. Então, esse estar em prontidão o tempo todo e trabalhando e descansando ao mesmo tempo, e no fundo a gente não descansa, gera impactos muito profundos na nossa fisiologia, né?
estudo publicado num periódico chinês, de 2006, estimou que pelo menos 1 milhão de pessoas morrem a cada ano na China por excesso de trabalho. Então, a gente pensar, e muitas vezes a gente pensava assim, trabalhos muito insalubres podem estar relacionados à morte de pessoas, mas a exaustão pode levar o sistema à falência. Eu estava lendo esse livro e a gente vê coisas assim que são incríveis. No mercado financeiro, então, estagiários, é muito comum eles trabalharem o dia inteiro, irem para casa, tomarem um banho e não vão descansar. Voltam para o expediente e continuam trabalhando. Então, teve um caso de um jovem de 21 anos, trabalhando 3 dias consecutivos, e o corpo dele entrou em falência por pura exaustão. E a gente fala assim, não, isso é na China, isso é em outros lugares. Se a gente perceber, a morte de doenças cardíacas, ela tem um boom, ela é muito maior nas segundas-feiras de manhã. Então, isso mostra para a gente esse impacto desse estresse laboral na nossa fisiologia. E a pergunta é, se uma pessoa ela tem uma situação de trabalho tão estressora, tão prejudicial à sua própria saúde, por que ela se submete a isso? E muitas vezes as pessoas falam assim, não, porque ela tem que trabalhar, ela depende disso, ela precisa do sustento, mas isso é muito mais profundo. A gente vê que quando as pessoas estão estressadas, sobrecarregadas fisicamente, elas não têm a energia necessária para mudar essas questões. Além disso, a gente sabe que numa situação dessa de estresse crônico, o que acontece? Esse nosso córtex pré-frontal, ele desconecta. E quando ele fica desconectado, óbvio, meu julgamento está abalado, meus pensamentos não têm propósitos, minhas decisões, meu desenvolvimento, meu raciocínio moral, tudo isso eu perco, porque o córtex pré-frontal ele está lá inibido e quem vai estar lá ligado o tempo todo é o sistema límbico. A gente sabe que ele é responsável pelas grandes e primárias emoções. A gente pode, e a questão toda hoje do nosso bate-papo é como que a gente pode reverter essa situação. E a gente vai ver, por que a meditação transcendental, ela efetivamente é uma ferramenta muito valiosa para todas essas questões. Primeiro, quando a gente está lá, de olhos fechados, e a gente acabou de fazer isso, agora há pouquinho, a gente alcançou esse descanso profundo. E esse descanso, muitas vezes, mais profundo que aquele que a gente está encontrando em sono. É extremamente reparador para a nossa fisiologia. Quando nós alcançamos esses níveis de descanso, o corpo ele pode eliminar estresse e tensões, ele pode se refazer, ele pode tirar toxinas, e tudo isso começa a reverter esses processos que a gente viu. Quando a gente olha, essa assinatura da meditação transcendental, quando a gente olha através de uma tomografia computadorizada funcional, o cérebro de uma pessoa praticando meditação transcendental é uma coisa incrível, porque a gente vê esse córtex pré-frontal completamente avivado e a gente vê o sistema límbico, a amígdala, em azulzinho, colocada para descansar. Isso realmente faz com que a gente possa reverter os processos. Sobre situações de estresse, mesmo situações de estresse laboral que eventualmente venham a acontecer, a gente tem uma resposta muito mais positiva, muito mais proativa, que vai definir toda a nossa reação fisiológica perante a esse estresse. Ou seja, a gente vai reagir de forma correta, a gente vai ter esse córtex pré-frontal funcionando e vai deixar o nosso sistema límbico ali descansando. Então, é exatamente isso que a gente faz. O córtex é avivado e o sistema límbico é colocado para descansar. Isso faz com que a gente possa reverter todos os processos viciosos do estresse. Então, quando a gente tem reação ao estresse, a gente, óbvio que a gente vai ter uma saúde muito ruim e a gente cria marcadores fisiológicos que fazem com que a cada estresse a minha reação seja muito maior. Então, é uma somatória. E quando eu medito, eu vou limpando esses circuitos e eliminando a possibilidade de criar círculos viciosos de estresse. E tem um estudo, isso também veio lá do livro que eu li, do Jeffrey,
que ele fala, né, ele relaciona a felicidade e a saúde, 46 países, uma relação muito forte, né? A gente tem um banco de dados mundial de felicidade, foi daí que isso veio, e é óbvio, né? A gente sabe disso, se uma pessoa está muito doente, isso vai afetar a forma de bem-estar dela. E hoje em dia, quando a gente pensa em processos laborais, a gente pensa em emprego, eu acredito que cada vez mais as pessoas vão perceber isso, né? A nova moeda de pagamento, ela vai muito além de salário, né? Ela vai exatamente em bem-estar. É esse diferencial de bem-estar que algumas empresas começam a perceber, que traz um funcionário mais feliz, mais criativo, mais cheio de energia, né? E por isso que a gente tem algumas empresas que já estão fazendo isso, estão despertando para essa realidade, estão colocando meditação transcendental como política de recursos humanos, porque realmente a gente precisa fazer alguma coisa para essa força de trabalho, ou a gente vai ter custos muito grandes enquanto sociedade para arcar. Então, aqui a gente tem a diminuição das doenças, né, quando a pessoa pratica meditação transcendental, e né, a gente pode ver esse quadro, eu acho ele aqui muito fantástico, e a única coisa que a gente vê, né, que a meditação aumentou, ao invés de diminuir, foi a taxa de natalidade, que por sinal não é uma doença, né? Então as pessoas quando estão estressadas, têm problema muito, né, tem muita dificuldade, porque os níveis de hormônios ficam realmente muito desregulados, e engravidar é muito difícil nessa situação. Quando a gente reverte esses processos, isso naturalmente ocorre, né? Redução da diabetes, e a gente viu como a diabetes está interrelacionada, né? Tipo 2, com fuga ao ataque, com esse açúcar que fica disponibilizado na corrente sanguínea e não é utilizado. Né? A gente tem redução dos ataques cardíacos, derrames, mortes. A gente tem diminuição, né, das despesas médicas, e olha aqui a gente está falando de pessoas de mais de 65 anos, e realmente quando elas efetivamente usam muita medicação, e tem uma queda drástica, né, quando a pessoa é regular na técnica. A gente vê por que isso ocorre, né, as reversões, os processos de envelhecimento. Então, um meditante de longa data, 5 anos de prática consecutiva, em média ele vai ter menos 12 anos, biologicamente falando, que o não meditante. A gente vê o cortisol, né, caindo drasticamente, aquela reversão da minha resposta frente ao estresse, né, eu não vou responder mais com fogo ao ataque. Tem mais uma pesquisa mostrando que fala em termos laborais é uma questão muito séria, né, do custo que um funcionário doente acaba ocasionando. E essas reduções são incríveis. De novo, despesa médica caindo, né? E aí eu sempre lembro, né, que transcender é o processo, o pensamento é infinitamente mais valioso que o pensar. E eu queria aproveitar, antes de abrir para dúvidas de vocês, compartilhar, né, uma coisa que aconteceu comigo, porque quando eu estava, né, como eu contei para vocês, a ideia de fazer essa conversa hoje, ela surgiu do livro que eu estava lendo. Então, estão me ouvindo? Eu caí momentaneamente, voltei. Ok. Então, era exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Acho que agora. Ok, muito bem. Então, o que eu queria compartilhar com vocês, o que aconteceu. Então, eu estava contando que eu estava trabalhando nessa palestra, né,
na apresentação, e hoje, no dia, eu abri ela, e a gente pode falar que eu estava fazendo, né, aquela parte de perfumaria, colocando imagens, colocando logo, e resultado, meu computador deu uma pane, exatamente como vocês viram acontecer agora, e quando eu abri o arquivo, eu tinha montado o arquivo para aproveitar o pano de fundo em cima de uma outra apresentação. Então, a única coisa que eu tinha dessa apresentação era o nome dela, todo o resto tinha desaparecido. Faltava 1 hora, né, para a gente estar aqui juntos. Então, eu estava morrendo de rir, porque eu falei assim, gente, eu estou falando sobre estresse laboral, e aí tá grande, né, uma grande experiência. Consegue me ouvir? Sumiu tudo, apareceu, agora sim. Então, é isso que eu estava querendo falar para vocês, né? Então, aconteceu isso na minha apresentação, que ela absolutamente desapareceu 1 hora antes, né? E acabei fazendo o que vocês viram. Mas é isso que eu queria falar, né? O estresse laboral realmente existe, mas quando a gente medita, a nossa resposta frente a ele, ela é muito diferenciada, né? Então, eu tive uma série de coisas acontecendo hoje, mas vamos continuar. E aí eu estou aberta, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem compartilhar alguma coisa, escrevam no chat, levanta a mão. Deixa eu ver, acho que eu tenho alguém com mão levantada. Deixa eu olhar aqui. Opa, Cida, eu acho que eu liberei teu microfone. Veja se você pode falar. Eu acho que agora é você que tem que liberar. Opa, não, sou eu. Uhum. Eu acho que eu liberei você. Eu acho que você que está, Cida, com teu microfone mudo. Você tem que abrir ele para poder falar. Se você não conseguir, você pode escrever no chat e aí eu leio. Ah, ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, já falo para você.
Estão me perguntando o nome do livro que eu estava lendo, né? É do Jeffrey Pfeiffer. E o título dele é Morrendo por Salário. Opa, alguém está me perguntando quais os riscos de levar programas e ações de saúde mental para as empresas. Eu realmente não consigo ver risco algum, pelo contrário, né? O que eu consigo perceber disso é realmente ganhos que as empresas vão ter se fizerem isso. Porque realmente eu acho que essa é a saída, né? A gente ter formas de ajudar essas pessoas, de colocar programas que realmente ajudem elas a responder de forma diferente ao estresse, a lidar melhor com suas emoções, para que elas possam efetivamente terem uma vida plena, né? Não só no ambiente de trabalho, como em todos os outros. E eu acho interessante isso, porque há um tempo atrás a gente pensava, né, em pessoas em quadradinhos. Aqui é a pessoa no ambiente de trabalho, aqui é a pessoa no ambiente familiar, mas isso não é uma verdade, né? A pessoa é a pessoa em todos os ambientes e a gente deve cuidar dela sempre. Mas, deixa eu ver. Até uma pergunta muito boa, né? Por que você acha que as pessoas resistem ao programa de bem-estar de seus funcionários e como convencê-las, né? Porque eu acho que as pessoas, elas pensam muito em termos de custos, né? Aliás, quando eu estava lendo o livro do Pfeiffer, uma das coisas que ele coloca também é isso, né? Que quando você vê em relatórios falando de funcionários, em mão de obra, você está sempre ali, passa um pouquinho, você vai ver a palavra custo, né? Então, a gente tem uma ideia, capital humano, né? Essas referências todas. E as pessoas, elas não conseguem, muitas vezes, relacionar coisas que estão tão, no fundo, óbvias, né? Porque se eu não tenho um funcionário que ele está lá, óbvio que isso está me custando. Não só a quantidade de tempo que ele vai ficar, né, se ele ficar doente, o custo financeiro de sistemas de saúde para cuidar dele, ou, né, e também aquele funcionário que ele está lá, o tal do presentismo. Ele está de corpo presente, ele não está. E quando a pessoa está assim, ela acaba afetando todos ao redor. Então, a gente perde de maneiras incríveis, né? Por não cuidar dessas pessoas. E eu acho que hoje em dia as pessoas começam a despertar muito para isso, né? A gente já vê muitas empresas repensando a forma como elas gerem pessoas. E é principalmente a responsabilidade social que elas têm quando elas estão, né, empregando pessoas, trabalhando com pessoas. Tem uma pergunta se já houve alguém com uma doença instalada e a cometer suicídio. Minha internet ela tá com muito problema hoje. Então, de novo, eu não sei se vocês vão me ouvir. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Então, eu tinha uma pergunta sobre suicídio, doenças e suicídio, e realmente nesse livro eu encontro várias referências sobre ou mesmo problemas que elas conseguem ter depressão e elas acabam se suicidando. Realmente, né, tem sobre isso, tem evidências. Eu acabei deixando um pouquinho disso da palestra, porque no fundo é uma coisa forte, mas realmente tem bastante evidência nesse sentido. Deixa eu ver o chat, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui.
Eu peço desculpa para vocês de estar caindo tanto, e eu tenho uma explicação para isso. Eu estou aqui em Belo Horizonte, né, e a gente está enfrentando chuvas muito fortes, e acho que isso desestabilizou muito o sistema. E eu não sei se eu vou cair de novo, porque para mim aqui sumiu. Ok. Ok. Agora sumiu tudo, agora eu não sei se voltou para vocês de alguma forma. Realmente, né, eu estou com uma dificuldade grande, mas estou vendo que vocês me ouvem. Tinha alguém perguntando se o livro traz dados atualizados. Sim, o livro traz dados efetivamente atualizados. É uma referência muito boa e é uma reflexão excelente, né? De a gente pensar enquanto empresas para onde a gente está caminhando, enquanto força de trabalho também, né? E repensar que tipo de vida a gente quer ter, porque eu acredito que todo mundo tem um propósito, né? E a gente tem que colocar esse propósito funcionando na vida. E é óbvio, quando a gente coloca e a gente trabalha, a gente tem que receber uma remuneração para isso. Mas a questão toda é, né, se uma pessoa está em ambientes tóxicos, trabalho tóxico, ela se perguntar se ela realmente tem essa necessidade, o que ela poderia fazer para repensar isso, para sair disso e para ter uma vida plena. E eu acho que a meditação transcendental é a ferramenta, né? Que ela dá uma sedimentada nesse nosso terreno e a partir daí essas reflexões todas, essa energia para mudanças se forem necessárias, a gente pode ter. Mais alguma pergunta? Ah, estão falando que me vem. Que bom. É, hora cai, hora... Né? Eu realmente sinto muito de ter passado isso com vocês, mas foi também um prazer muito grande de estar aqui com vocês. Se tiver mais alguma pergunta... Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui sem cair de novo. Eu não vejo, acho que não temos perguntas mais, né? É, a tela está preta, eu vejo isso. Mas agora que apareceu o que eu posso compartilhar a tela com vocês, e agora desapareceu de novo. Eu realmente não... Eu acho que é um problema sério de internet mesmo. E eu fico aqui no cantinho para vocês, com o resto da tela preta, sinto muito. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui disponível. Senão a gente encerra por hoje. O que vocês acham? Ok. Creio então que é isso. E aí eu espero reencontrá-los em breve, né? Eu acho que a gente vai se encontrando, espero que vocês vão meditando. E eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão, mesmo pergunta, né? Sobre as questões que a gente levantou hoje. Meu WhatsApp está à disposição. E eu desejo para vocês uma boa noite. Opa, tem uma pergunta. Então, antes de encerrar, eu vou responder essa pergunta. Alguém está me perguntando, né? Aí o Diogo que está me perguntando. Quanto tempo eu acho que a MT começa a fazer esses efeitos? A minha experiência como professora é que muitas vezes o efeito da meditação transcendental ele é muito rápido, né? Ele começa
a ser, né, desde que a pessoa começa a meditar, ela começa a ver diferenças. Mas creio que na fisiologia, né, a gente vê uma estabilização desses ganhos, e é óbvio que depois eles vão ser cumulativos, eles vão aumentando a partir de 3 meses de prática. Aí fala, né, principalmente uma rotina altamente estressante no trabalho de um banco. Isso realmente eu sei do que você está falando, né? Porque eu vim do mercado financeiro e entendo realmente que é uma rotina muito estressante. E eu acho que a gente tem que repensar, né, determinadas coisas, do descanso que a gente tem que colocar, do exercício físico que a gente tem que fazer, da alimentação correta que a gente deve ter. Eu me lembro, né, durante uma época de trabalho, fazer coisas assim, se a primeira a chegar, né, ter o tal do sad lunch, né, almoçar um lanchinho na mesa de trabalho, ser a última pessoa a deixar a empresa, trabalhar nos finais de semana, e isso realmente acaba com a nossa fisiologia, e chega um momento em que o corpo não aguenta e ele fala exatamente isso, chega, né? E aí a gente começa a ter vários sintomas. E em algum momento a gente começa a repensar todas essas questões, o que é meu trabalho, o que é meu propósito, o que é minha saúde, o que sou eu integral, e começamos a fazer algumas mudanças, né? E como eu te falei, e eu realmente penso nisso, e acho que a meditação transcendental ela é a base, ela sedimenta tudo aquilo que a gente vai fazer, e a partir daí, né, a gente cuidar desse sono, a gente cuidar dessa alimentação, a gente cuidar desse descanso, e a gente começar a equilibrar a nossa vida. Né? Eu tenho determinadas horas de trabalho, e tenho horas que não são. Aprender, né, a desligar esse celular em alguns momentos, a não atender redes sociais de trabalho quando eu não estou efetivamente trabalhando, são questões de hábitos que a gente vai criando e eles transformam a vida da gente em algo muito mais saudável. Né? Então, são coisas que eu acho que cada um de nós tem que pensar. Né? E assumir a responsabilidade, porque muitas vezes a gente culpa, né? A questão toda está lá, é o meu trabalho, o que eu posso fazer, né? E quais são as ferramentas que eu tenho. E realmente, se a pessoa começou a meditar com você, já me mostra, né, que está efetivamente num caminho muito bom. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Ok. Então, um grande beijo para todos vocês. Espero revê-los em breve, certo? E é sempre um grande prazer. E como eu falei, saio daqui, mas o WhatsApp fica à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente conversa. E mais uma vez, desculpa, porque hoje foi o dia do computador maluco. Então, uma boa noite e Jai Gurudev.